dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Gente, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora compartilhar uma palavra, meditar na palavra de Deus, que a palavra de Deus é o nosso alimento, ela é lâmpada para os nossos pés e ela também é luz para os nossos caminhos. Então nós vamos estar orando, estar meditando nessa palavra. Você pode abrir em Mateus capítulo 24, capítulo 14, nós vamos ver o que Deus vai falar para nós. Nós temos um Deus que fala, que sempre fala conosco. E Ele fala pela palavra dEle, porque Deus está na palavra dEle, Ele não está em outro lugar não. Ele está na palavra dEle. Então Mateus capítulo 14, nós vamos ver aqui. A partir do versículo 22, que nós lemos assim: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entremente o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Então nós vemos aqui nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nós temos relatos de tempestade. Nós temos em Mateus, no capítulo 4, um relato, Marcos, capítulo 4, relatos de tempestade. Mas nós vemos ali uma tempestade que Jesus estava no barco, dentro do barco. Ele estava dentro daquele barco. E nessa tempestade daqui, Jesus também não estava nesse barco. Jesus tinha ido para um monte para orar. Então nós temos relato de tempestade em Mateus no capítulo 8, Lucas no capítulo 8 e em Marcos no capítulo 4. Mesma tempestade que Jesus estava no barco. E essa tempestade de Mateus capítulo 14, Jesus não estava naquele barco. Mas isso não tem nenhum problema, por quê?
porque foi Jesus que obrigou os discípulos a entrar no barco para passar para outra margem. Por que Jesus obrigou, a gente não sabe, mas foi necessário que ele obrigasse, era necessário que eles chegassem a outra margem. E Jesus não foi com eles, despediu a multidão e foi para o monte para estar orando. Jesus sempre orava, ele sempre tinha esse hábito de estar orando e se retirando para orar. E muitas vezes se retirando para orar no monte. Então, quando aconteceu essa tempestade, e eles viram que Jesus não estava no barco, eles se apavoraram muito mais do que da outra vez que ele estava no barco. E eles ficaram assim, muito apavorados por conta daquela situação. E muitas vezes, além da luta que nós já estamos passando, nós criamos uma outra paralela àquela. Tipo assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que aconteceu comigo? Parece que Jesus não está aqui. Parece que ele não está fazendo nada. Ou então eu não estou entendendo porque essas coisas estão acontecendo comigo. Então são perguntas que vêm na nossa mente. Então inicialmente são perguntas, mas se eu não combater com a própria palavra esses questionamentos, isso pode virar uma crise e ficar maior do que a própria luta que está acontecendo comigo e com você. E tem pessoas que nessa crise se afastam de Deus, ficam revoltadas contra Deus, porque elas acham que não poderiam ter passado por aquilo que elas estão passando, que nós não poderíamos passar por aquilo que estamos passando. Mas a palavra de Deus em nenhum momento disse que nós não passaríamos. Mas a palavra de Deus garante para nós que a presença de Jesus na nossa vida, estarmos servindo a Jesus, vai trazer vitória para a nossa tempestade, mas não vai impedir a tempestade de acontecer. Não vai impedir que a luta aconteça, não vai impedir que a luta se estabeleça e que ela venha. Mas nós temos convicção que Jesus está nos ajudando e que ele vai nos dar vitória. Isso tem que ser o nosso comportamento na luta. Porque se começar, por que eu estou passando? E eu não concordo, e eu não entendo, eu não aceito, porque eu fui tão obediente, porque eu fui tão comprometido com o reino, eu fiz as coisas todas certas, eu estou nesse caminho porque Jesus mesmo mandou eu passar para outra margem, ele mesmo mandou eu ir para esse mar, e agora eu estou passando isso, eu não entendo, eu não aceito, eu sou contra isso, eu não concordo com isso, eu acho que Deus não tinha que ter permitido isso, pronto. Já se instalou uma crise maior do que aquilo que você já está passando, e isso é muito perigoso. Mas a palavra de Deus mostra aqui em Mateus, no capítulo 14, que Jesus, da onde ele estava, da onde Jesus estava, ele viu que eles estavam passando por aquilo ali. Era um vento muito contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E Jesus, ele não precisava de barco. Ele até andava de barco, mas se não tivesse barco, isso para ele não era problema. Ele andava sobre o mar. Porque ele é Deus e ele faz o que ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. Porque às vezes a gente esquece que ele é Deus e pensa que ele é o nosso servo e que ele tem que fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do meu jeito. E se não for daquele jeito, se não for naquela hora, eu também não quero mais. Então é a pirraça, são as pirraças que tem
prolongado as nossas tempestades e prolongado os nossos problemas, porque uma coisa que Deus poderia já ter resolvido há muito tempo, Ele não resolve por causa de pirraças que nós fazemos ao longo da caminhada, e pirraçando, e pirraça não convence Deus, beicinho não convence Deus, ficar emborrado não convence Deus. O que move Deus ainda continua sendo a nossa fé. É o que move Deus. Não adianta greve, eu não vou mais no culto, eu não vou mais me dedicar nesse ministério, eu vou largar o ministério, eu vou largar o que eu estou fazendo na igreja, eu não vou fazer mais, enquanto Deus não me explicar isso aqui certinho, enquanto eu não entender, eu não tenho cabeça, mas era para ter. Era para ter, porque a fé não deixa a gente perder a cabeça na tempestade. E a palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. O meu justo não vai viver por pirraça, nem viver emburrado, nem viver fazendo beicinho. O meu justo vai viver pela fé. Então eu posso ficar morrendo de pirraçar, morrendo de fazer beicinho, porque isso não vai mover Deus para nada, mas a minha fé vai mover. Eu continuar confiando nele e na palavra dele, e obediente à palavra dele. Então ele mandou eu ir, ele me obrigou a entrar naquele barco. Ele me obrigou a entrar no barco para eu não chegar, para o barco naufragar e eu morrer afogada e não entrar no barco? Claro que não. Ele me obrigou a entrar no barco e falou: vai para outra margem. Se ele mandou ir, é porque você vai chegar. Se ele mandou fazer, é porque ele vai sustentar. Se ele te deu uma direção, ele vai te capacitar. Isso aí não tem nenhum problema. Vai capacitar, vai ajudar. Agora, que o vento vem contrário, vem. Isso vem para todo mundo, isso vem para qualquer pessoa. A diferença, a nossa diferença vai ser: eu creio que Jesus está comigo. Ele mandou eu ir para o outro lado, glória a Deus, ele mandou eu ir. Ele está comigo. O vento está contrário, está açoitando o barco, a água está entrando no barco, parece que o barco vai afundar, tudo bem, isso tudo está acontecendo. Eu não queria que acontecesse isso, eu achava que não deveria ter acontecido, tudo bem, mas já que aconteceu, uma coisa eu sei: Jesus está comigo aqui, bola para frente, e eu vou conseguir chegar. Ele mandou, nós precisamos prestar atenção no que Jesus fala. Se Jesus falar, fica aí, e você fica, e começa a acontecer um monte de coisa para você sair daí, não saia porque ele mandou você ficar. Mas se ele falou, sai, passa para outra margem, e à medida que você vai caminhando ou navegando para outra margem, vem tempestade no meio do mar para acabar com a tua vida, mas se ele falou, passa para outra margem, você vai passar. Não tem como não passar. E Jesus começou a andar sobre as águas, indo ao encontro deles, e o desespero e o medo foi tão grande na vida deles que eles gritaram de medo. Quando eles viram Jesus andando por sobre as águas, eles gritaram de medo e falaram: é um fantasma. Eu penso que eles também podem ter pensado assim. Eles nunca tinham visto Jesus andar sobre as águas. Então, aquilo era uma coisa diferente. Aquilo era uma coisa nova. Mas eu quero dizer para você, toda luta e toda tempestade, Jesus pode se manifestar de uma maneira diferente que ele não se manifestou antes. E às vezes está acontecendo uma intervenção, uma situação, e nós estamos pensando que aquilo é ruim, que aquilo ali é um fantasma, que aquilo ali é uma coisa do outro mundo, mas é Jesus. Nós estamos achando que aquilo ali está acontecendo para assustar, para destruir, é uma coisa horrível, mas é Jesus. Era o próprio Jesus. É porque eles ainda não tinham visto Jesus andar sobre as águas. Então, quando eles viram aquele homem andando, eles já estavam com medo. Altas horas da noite, de madrugada, na quarta vigília, andando sobre as águas. Eles nunca viram Jesus, eles começaram a gritar com medo. Mas era Jesus.
E às vezes você está gritando com medo e é Jesus que está aí. Às vezes você está achando que isso é uma coisa estranha e uma coisa esquisita, mas é Jesus que está vindo te encontrar por uma maneira estranha, uma maneira diferente, que você nunca viu essa manifestação, mas é Jesus. E você vai ouvir Jesus falando com você. Pedro olhou e falou assim, o que Pedro fez naquele momento? Quando eles começaram a gritar, Jesus falou para eles imediatamente, tende ânimo, sou eu, não temais. Mas a incredulidade continuou, e Pedro falou assim, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou para Pedro, vem. Pedro meteu o pé na água e começou. Você vê a luta que foi. Isso tudo era Jesus querendo salvá-los. Então você vê, é como se ele está mandando socorro e você está olhando, se é socorro ou não é socorro. E ele está mandando a provisão, está mandando o suprimento, está mandando o livramento financeiro e você está olhando, será que é, será que não é, será que é Jesus? Tudo por conta do medo, tudo por conta de uma manifestação diferente que Jesus trouxe. Nós precisamos entender que Deus, ele se manifesta do jeito que ele quiser se manifestar. Então, é um fantasma. E Jesus falou, não temas, não tenha medo, sou eu, não temais. Aí Pedro falou, mas se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus falou, vem. E Pedro foi. Meteu o pé na água, começou. Pedro descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. A gente não sabe quantos passos ele deu em cima da água, mas o texto diz que ele foi andando ao encontro de Jesus. Eu penso que ele deu mais de 20 passos, 30 passos por aí. Porque esse verbo andando, ele dá uma ideia de continuação, de continuidade. Ele não é um verbo estanque, que estanca uma ação. Ele é um verbo que estende uma ação. Eu acredito que ele andou um pedacinho. Andou assim, um pedaço bonzinho. Aí, o que aconteceu? Ele veio andando, mas quando ele meteu um pé na água e continuou andando, as coisas não mudaram. O vento continuou ao contrário. E o texto diz que ele sentiu a força do vento. E quando ele sentiu aquele vento, ele começou a afundar. Aí ele gritou para Jesus salvá-lo. Jesus foi lá, estendeu a mão e salvou ele. Então, às vezes, você toma uma atitude de fé. Mesmo assim, as coisas não mudam. O vento está contrário, você sai do barco, você mete o pé na água, mas ele não passa. E a fé que te tirou do barco, e o vento continuou, ela está sendo chamada para crescer. Eu saí do barco, o vento continuou, quer dizer, ela tem que aumentar para eu resistir àquele vento e continuar. Ela tem que aumentar para eu saber que ele vai passar. Ele não passou, mas ele vai passar. Ele não passou imediatamente, mas ele vai passar. E foi isso que Pedro não entendeu. Quando ele meteu o pé no barco, o vento continuava, a água estava entrando lá com certeza dentro do barco, aonde os outros ficaram, e estava muito forte ali nele andando sobre as águas. Ele afundou, porque ele sentiu o vento. E fé não é sentir, fé é uma certeza. Quando nós sentimos tantas coisas, eu tenho que ouvir a fé e não o que eu estou sentindo. Porque eu estou sentindo que não vai dar, eu estou sentindo que eu não vou conseguir, eu estou sentindo que não sei quem não gosta de mim, eu acho que aquela pessoa não gosta de mim, eu acho que aquela pessoa está me prejudicando, tudo eu estou sentindo. Mas o que a fé está me falando? A fé está me falando que maior é o que está em nós. A fé está falando que se Deus é por nós, quem será contra nós?
A fé está falando que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, se não gosta, se desgosta, se não é meu aliado, se não vai comigo, se não está dividindo, se não está somando, qual o problema? Maior é o que está o quê? E nós. Não é que a gente vai acostumar com luta, acostumar com traição. Ninguém está falando isso, acostumar com decepção e ficar acomodado. Mas eu e você podemos viver apesar de decepção. Nós podemos continuar apesar de traição. Podemos continuar apesar de perseguição. E com Jesus nós continuamos. Pedro afundou, Jesus levantou ele. E Jesus falou para ele, por quê? Vamos ver o que Jesus falou. Porque duvidaste? Homem de pouca fé, porque duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento o quê? O vento cessou, porque o vento ia cessar. Ele ia cessar, porque ele encontrou primeiramente a resistência de Jesus. Jesus resistindo. Depois ele encontrou a resistência de Pedro. Pedro afundou, mas Jesus continuou na fé. E ele teve que ir embora. Que a palavra de Deus fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No programa Você Especial para Deus, é hora de falarmos com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti tantas pessoas que estão enfrentando tempestade. E pessoas que criaram uma tempestade paralela porque estão revoltadas, porque estão com 1000 perguntas na cabeça, por que aconteceu, porque eu não aceito, porque eu não entendo, porque isso não deveria ter acontecido comigo. Senhor, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, cobre agora com teu sangue todo esse espírito de confusão que está na mente dele. Senhor, porque muitas vezes nós temos uma tempestade aqui fora, mas nós temos a tua paz dentro de nós. Mas muitas vezes existe uma tempestade dentro de nós. E com essa tempestade dentro de nós, nós não vamos conseguir vencer a que está aqui fora. Em nome de Jesus, acalma, Senhor, essa tempestade, tanto a de fora como a de dentro. Mas nos ajuda a crer na tua palavra, confiar em ti, a prestarmos atenção nas palavras que o Senhor tem liberado para a nossa vida. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Visita cada lar, visita cada casa. Meu Deus, as famílias enlutadas, vai consolando, vai confortando, vai abençoando esse município de São Gonçalo. Esse espírito de morte que está assolando esse município, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós oramos pela paz dentro desse município de São Gonçalo, porque a tua palavra diz: orai pela paz da cidade, porque na sua paz nós teremos paz. Nós clamamos para que o Senhor envie a tua paz sobre esse lugar, sobre essas ruas, sobre esses bairros, sobre essas famílias, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus te abençoe muitíssimo. Um beijo no teu coração. Fica com Jesus. Amém.